E aí, pessoal? Bem-vindo à nossa aula 4 da semana 3. Vamos continuando com nossas propriedades da equação de Schrödinger. Essa semana vamos ter 6 vídeos, né? Mais um extra, né? Então, estamos na metade da coisa. Então, vamos fazer uma coisa parecida com o vídeo anterior, né? Só que aqui é particularizado por causa de uma dimensão, porque em uma dimensão tem algumas coisas específicas, né? Realmente bem mais simples. Se você já fez física matemática ou física 4, comigo já sabe o que eu vou falar, né? Se não sabe ainda, vai lembrar. Coisa bem simples que você tem em uma dimensão. Então, o que a gente vai ver? Primeiro, condições sobre a função de onda, para você ter o operador momento hermitiano e o hamiltoniano hermitiano. Outra questão é quando você tem um estado ligado. Consequência, em uma dimensão, um estado ligado, seu alto estado de energia, ele nunca é degenerado. Esse alto estado de energia, sua autofunção de energia, né, sempre é uma função real. E outra propriedade é que se o potencial for par, estou mexendo no meu dedo, está faz barulho. Se a sua função for par, ou seja, se o seu potencial, né, V de menos x é igual a V de x, ou necessariamente a outra função de energia tem paridade bem definida. Ou ela é par, uma função par, ou ímpar. Vou mostrar isso daqui. Esse vídeo não é muito inspirado, mas fazer o quê? Bora. São coisas simples, né, para a gente falar. Então, o que a gente já viu no vídeo anterior? Né? Condições para P e H serem hermitianos. O momento C é que é a mesma conta que a gente fez no outro vídeo, só que aqui vamos particularizar para uma dimensão. Então, em uma dimensão, aquela conta que a gente viu, ali tinha uma integral no seu volume, que é derivado numa certa direção, desse cara lá tinha que dar zero. Aqui você só tem uma direção, que é o x, né? Esse psi estrela psi é ρ, né? Psi quadrado. Né? Então, a integral dessa derivada tem que dar zero, ou seja, isso aqui é uma integral trivial, né? É esse cara no ponto final menos no ponto inicial. Então, esse cara em B tem que ser igual a esse cara em A. Está escrito aqui. Essa aqui é a condição suficiente para P ser hermitiano. Geralmente, a gente vai querer tratar mais de estados ligados, né? Estados ligados, usualmente, o estado do sistema está confinado. A e B aqui são onde está no sistema. Estou assumindo que o sistema o X é maior que A e menor que B. Maior que A e menor que B. Está entre A e B. Realmente, isso é um caso único, caso que é realmente bom em termos de matemáticos, é quando A é menos infinito e B é mais infinito, quando é na reta mesmo. Sempre quando você corta a reta, algum problema aparece, mas a gente não vai entrar nessas coisas. Mas a questão é, se o sistema está confinado naquele intervalo A e B, então usualmente você assume que ele não pode estar fora de A, nem para lá de A, nem para cá de B. Então, sua função de onda tem que morrer, ou se a gente faz no poço infinito, né? Morrer num lado e no outro. Então, você põe esse tipo de condição, psi de A é zero, psi de B é zero, satisfaz. Então, P é hermitiano. Mas você pode ter um problema, por exemplo, que o seu problema está, digamos, num círculo. Né? Você pode ter condições de contorno periódicas. Então, às vezes, seu psi de A, seu psi de B é igual ao psi de A. Então, você foi, rodou e voltou. Entre A e B, como se fosse 0 ou 2 πr. Como se fosse. Então, então, necessariamente, o psi de A não precisa ser zero, mas tem que ser igual ao psi de B. Então, mas isso também satisfaz essa equação, então P é hermitiano. Você tem um campo magnético, às vezes esse cara não pode ser necessariamente iguais. Eles podem diferir por uma fase, mas ainda assim o P é hermitiano, porque só precisa do módulo aqui ser igual. Ele tem essa condição suficiente para P ser hermitiano. E o hamiltoniano ser hermitiano significa, você já viu, né, que a condição dele ser hermitiano, no final das contas, é uma condição física, é a condição da derivada da integral de ρ ser zero, ou seja, a integral de ρ ser constante. Então, da conservação da probabilidade. Então, esse é um lado, você pode ver pela equação, isso sai da equação de continuidade, né? Então, por um lado, se esse cara dá zero, quando você integra no espaço, né? Então a integral do divergente de J tem que dar zero em todo o espaço. Ou seja, o fluxo de densidade, o fluxo de corrente de probabilidade tem que ser zero nas bordas. Em uma dimensão, simplesmente vira esse caso aqui, né? A derivada total de novo aqui. Esse é o teorema de Gauss, né? Então, simplesmente esse cara no final, essa aqui é a corrente que está em B,
e esse cara é a corrente que está em A. Na verdade, você está dizendo que esse negócio está dizendo assim, você tem, aqui você não está, aqui é um pouco mais, um pouco talvez diferente do outro. Né? Realmente, repara que eles são compatíveis. Se você tem um estado ligado, assim, esse cara é zero, vamos supor que não tem fluxo para fora, você está assumindo que o cara não sai. Na verdade, você está dizendo aqui, né? Você está dizendo que não tem cara entrando por A e nem cara saindo por B, porque não tem nada fora. Então, a corrente aqui em A é zero e a corrente em B é zero. Para que você faz psi de A igual a psi de B igual a zero, é consistente. Né? Você faz aqui psi de A é zero, então psi A estrela é zero, aqui B é zero, então vira zero igual a zero. Mas aqui, na verdade, está dizendo que o cara que se entrou, vamos supor que fosse um espectro contínuo, né? Você tem uma partícula entrando de um lado, sei lá, e cara saindo do outro. Você está dizendo que o cara que está entrando pelo A, se está entrando na quantidade por A, está saindo a mesma quantidade por B. Então não tem fonte e nem sumidor no meio. Né? Às vezes alguns problemas que não são, às vezes mecânica quântica mesmo, ou coisas que são aqui, outros problemas físicos, mas são descritos por equações igual equivalentes à equação de Schrödinger, né? Mas às vezes só tem a equação de Schrödinger, então seria a equação estacionária, né? Seria só, digamos, a condição seria só essa, né? O hamiltoniano ser hermitiano. Então a condição, você chega aqui, a forma mais geral que você satisfaz isso é o que você chama de condição de contorno de Robin. Você pode impor, tanto, porque quer dizer assim, você pode dizer que psi de A é zero e B é zero, você poderia também impor aqui, esquece isso, vamos pensar só no hamiltoniano, que a derivada é zero, derivada em A é zero, derivada em B é zero, também satisfaz. Né? Você chama de condição de Neumann. Você fala que a função, você fixar a função nos cantos, eu usualmente chamo de condição de Dirichlet, ou Dirichlet, se for, sei lá, a pronúncia. E condições de contorno na derivada se chama de condições de Neumann. E condições de Robin, você consegue misturar os dois. Seria um pouco mais geral. Mas a gente não vai entrar nisso. Você fez física matemática, você fez isso numa lista. Mas tudo bem. Então, quer dizer assim, se é geralmente estado ligado, você diz que se é zero num canto e no outro. Satisfaz as duas. Beleza. Já tá beleza. Tá tranquilo. Então, você tem a equação estacionária, de certa forma, que a gente precisa resolver mesmo, para resolver o problema. Condições aqui. Aqui, esse cara é uma equação de segunda ordem. Né? Se eu vou voltar a isso daqui a pouquinho, né? Mas se o potencial não for muito maluco, como essa equação é de segunda ordem, se esse potencial for até descontínuo, você pode ter uma segunda derivada descontínua. Mas então a primeira derivada vai ser contínua. Né? Então, o psi voltando mais um, o psi é contínuo. Então, o psi contínuo é sempre. Mas o psi, a primeira derivada ser contínua, tem uma relação com essa equação. É quase automática, mas não é necessariamente automática. Porque pode acontecer de num ponto onde psi explode. Então você pode ter um problema com a segunda derivada. A segunda derivada não ser bem definida. Eventualmente a primeira derivada pode ter uma descontinuidade, mas o máximo que pode ter na primeira derivada é uma descontinuidade. Então se você integra uma função descontínua por parte, a integral dela é contínua. Então o psi sempre é contínuo. Quer dizer assim, manter isso como, você pode encarar como uma definição. Então, psi de x é sempre contínua. A primeira derivada, ela é contínua, mas se essa condição for satisfeita. Então, para psi é contínuo, você pega epsilon a zero, né? Você está integrando esse cara pela direita e pela esquerda. Esse cara, se não tem o v, como esse cara é contínuo, necessariamente vai dar zero. Se o v for der um pulo, também vai, como esse psi vai estrangular, ele também vai dar zero, não tem problema. Mas é para que a questão aqui, por exemplo, se o V é singular em x0. Então, você vai ter esse cara, digamos, indo a zero e esse cara indo para o infinito. Aí o resultado não é trivial. E quando isso acontece, isso isso implica, ou acarreta, né, num problema na primeira derivada. Bom, mas essa daqui eu vou provar daqui a pouco. Vou voltar só para a gente compilar as coisas e depois prova tudo de uma vez. Então, em uma dimensão em estado ligado, você tem certas propriedades. Né? Elas são: um é que o alto estado de energia não é
Os autoestados de energia não são degenerados, está escrito certo também. Então, os autoestados de energia nunca são degenerados. Você tem uma função de onda para uma energia, sempre. 1 a 1. Não tem aquele problema que a gente discutiu de CCOC e tal, como simplifica. Né? Outra coisa é que, como ele é não degenerado, necessariamente tem que ser real. Porque se o psi não é real, então você teria psi e psi estrela, os dois seriam soluções da mesma equação estacionária para a mesma energia. Então seria degenerado. Então, mas isso aqui a gente mostra os dois simplesinho. E a terceira propriedade é que se o seu potencial tem a paridade bem definida, comentei lá no começo, o seu autoestado de energia, ele tem a paridade dele é definida. Ou ele é par, ou ele é ímpar. O estado fundamental sempre é par, vou falar isso daqui a pouquinho, e realmente vão alternando. O estado fundamental é par, porque ele não pode zerar, eu já falei, né? O primeiro estado, ele tem que zerar uma vez. Na verdade, é até bom fazer como eu já gravei outro vídeo, NANI?! e eu acho que eu não afirmei isso lá, mas realmente ele tem que alternar. O estado fundamental é par, daqui a pouco você vai ver eu falando isso lá. Mas eu não falo necessariamente, eu acho que eu não sou muito afirmativo dizendo que o primeiro estado tem que ser ímpar, mas tem que ser ímpar, porque o primeiro estado tem que ter um zero. Então, uma função aqui ímpar necessariamente já tem que zerar aqui. Então, ela vai zerar pelo menos uma vez. Né? Ela vai zerar só uma vez aqui. O segundo estado, ele aí necessariamente ele vai ser par porque ele vai zerar duas vezes. Né? Então, para zerar duas vezes, como a função tem paridade bem definida, e ela tem dois zeros, necessariamente ela tem que ser par. Porque quando ela é ímpar, ela tem um zero no meio. Então, não tem como ter dois zeros e ser ímpar. Agora, três zeros, necessariamente tem que ser ímpar, porque não tem como ter três zeros e ser par. E por aí vai. Então, N0, 2, 4, a função é par. N1, 3, 5, por aí, a função é ímpar. Então, dá para escrever assim. Até relacionando N, sendo que N igual a zero é o estado fundamental. N igual ao primeiro estado e por aí vai. Então, como é que a gente vai provar tudo isso? Vamos provar tudo na mesa. Então, vamos para lá agora. Por isso que eu já, na verdade, já fiz a mesa. E agora eu estou fazendo aqui. Então, bora para lá. Falou, daqui a pouco eu volto aqui. Falou. Então, galera, bora. Vamos compilar aí as demonstrações, né? Primeira continuidade da derivada do seu autoestado de energia. Essa aqui é trivial. Na verdade, todos são triviais, para você fazer tudo de uma vez, né? Então, você tem sua equação de Schrödinger. E isso é importante porque, às vezes, aqueles livrinhos tipo de moderna, que você vai resolver problema de poço, degrau e tal, o cara diz que a função de onda é contínua e a derivada é contínua, se fosse uma imposição. Uma continuidade de psi, da derivada de psi, é uma consequência dessa equação. Né? Ou de psi, de certa forma, também. Né? Mas como é uma equação de segunda ordem, para você espera que a primeira derivada seja contínua e a função seja contínua. Mas é que a primeira derivada, ser contínua, tem uma sutileza na forma de v, né, no potencial. Vamos pegar essa equação e integrar ao redor de um ponto x0. Então, x0 menos um epsilon e x0 mais epsilon. Integrou. Aí aqui vai ficar menos h cortado ao quadrado, 2m. Isso vai mostrar que esse cara é contínuo. Esse cara é a segunda derivada, você vai integrar, vai ficar a primeira derivada. A integração aqui é trivial. Então, ficou psi em x0 mais epsilon, primeira derivada no ponto final, primeira derivada no ponto inicial, e aqui o resto vai ficar integral, né? Vou jogar todo mundo para o lado de lá. Então ficou integral dx é menos v de x psi. x0 menos epsilon, x0 mais epsilon. Agora você toma epsilon a zero. O psi, por definição, vou considerar aqui, faltou um x aqui, psi é contínuo. Então, quando você faz epsilon a zero, esse termo daqui, que é o cara que acompanha a energia, né? Isso daqui necessariamente tem que ir a zero. Porque essa função é contínua, você está estrangulando ela.
Então você não está integrando em nada. Você também espera, né, que se o potencial se for uma função ok no ponto x0, você espera ter isso. Então o de cima é automático. Esse daqui é a condição. Se isso for verdade, então todo lado direito é zero. A conclusão é que psi' de zero, ou psi' zero não, psi' em x0 pela direita é igual a psi' em x0 pela esquerda. Porque você vai tomar zero aqui, né? Então você está tomando zero para um valor maior que epsilon a zero, né? Epsilon está indo na x0 para um valor maior que x0, e o outro epsilon, eu vou botar aqui, o argumento está indo na x0 para um valor menor que x0. Então, um pela direita e pela esquerda. Se o lado direito deu zero, então esse cara é igual a esse. A derivada contínua. Mas isso aqui tem que ser verdade. Em geral quando não vai ser? O psi é contínuo. Então, se o v também for contínuo, é óbvio que vai dar certo. Se o v for descontínuo, também dá certo, né? Se for uma descontinuidade finita. Porque esse cara daqui vai estrangular, vai se multiplicar por zero. Agora, o problema é quando v diverge em... Voltei, pessoal. Bora. Então, esse cara aqui é o primeiro ponto. Resolvido. Agora, o segundo ponto era o quê? Mostrar que é não degenerado. Então, em um D, um estado ligado, o psi não é degenerado. Então, como é que a gente vai mostrar isso? Vamos mostrar por... Vamos chamar por absurdo. Então, vou chamar né? Então, eu vou assumir que existe um estado degenerado. Ou seja, eu teria duas funções, dois autoestados de energia, né? Duas funções de onda aqui, da equação de Schrödinger estacionária, duas soluções para o mesmo potencial, com a mesma energia e funções diferentes, né? Então, esse psi1 a priori é diferente de psi2. Então, vamos entrar numa contradição. Vamos ver que esse cara ainda não pode ser verdade. Os dois são normalizados, né, em um estado ligado. Vamos considerar que o nosso problema está definido entre A e B. E a gente tem condições de contorno. Esse A e B, tudo dá certo bonitão, né? Se A for menos infinito e B for mais infinito. Mas a priori vamos deixar assim. Então vamos assumir isso daqui. Então essa aqui seria a condição de contorno para um estado ligado. Cara, seu sistema está ali dentro, então ele não está fora dali. Ele está preso. Então tem que ser zero nas bordas. O que a gente faz aqui? Chama essa equação, digamos, de 1, essa equação de 2. Então, o sistema você pegou as notas de funções especiais, é um esquema de Wronskiano, isso aqui. Mas tudo bem, pega a equação, multiplica a equação 1 por psi2 e subtrai da equação 2 multiplicado por psi1. Aqui dentro já vai sair a outra questão, que esse cara é real também, mas tudo bem. Então eu peguei aqui e multipliquei por psi2, aqui por psi1 e subtrai um do outro. Então é para que aqui vai ficar psi1, psi2, aqui psi1, psi2, aqui psi2, psi1, psi2, psi1. Quando você subtrair, todo mundo vai cortar. Só vai ficar esse primeiro termo. Então essa constante aqui toda eu já vou jogar fora. Aqui vai ficar assim, psi2, psi1, duas linhas, menos psi1, psi2, duas linhas igual a zero. Tá difícil entender o que é 1 e 2, né? Deixa eu tentar dar uma melhorada aqui. Esse daqui é o 2. Acho que ficou menos pior. Então, a brincadeira aqui é que esse cara como um todo, você pode escrever como uma derivada total. Isso é psi2, psi1', menos psi1, psi2'. Então, derivou aqui, linha, derivou lá, ok. É só verificar, né? Esse cara aqui deriva da esse aqui deriva o psi2 da psi2 duas linhas. E os termos que aparecem a mais, né? É quando você deriva aqui, fica psi2', psi1', mas você vai ter que derivar aqui também, né? Aí vai ficar psi1', psi2'. Esse aqui se cancela. Então é uma igualdade. Agora, esse cara, isso tem que valer, essa derivada é zero.
Então a conclusão é que psi2, 1, linha, 1, 2, linha, isso aqui é uma constante. Essa constante que vai valer para todo x, todo o seu espaço. Quando você chega e manda esse cara para a borda, tanto o psi1 quanto o psi2, eles vão a zero. Né? Então esse cara vai a zero, esse cara vai a zero. Isso força que essa constante, essa diferença para um estado ligado ou não. Até aqui a conta não tem nenhuma relação de estado ligado ou não. Mas essa constante ser zero, de certa forma, é uma consequência do seu estado ser ligado. Ele força a constante ser zero. Então, se ela é zero, você pode colocar para o outro lado e dividir. Então, você tem psi1', psi1', psi1 é igual a psi2, 2', psi2. Então, agora, isso aqui é derivado do logaritmo de psi1, derivado do logaritmo de psi2. Então, se você integra, isso vai dar o logaritmo de psi1, é o logaritmo de psi2 mais constante. Ou seja, então psi1 vai ficar igual a uma constante psi2. Psi2 assim melhorzinho. Como os dois são normalizados, essa constante, necessariamente, o máximo que ela pode ser uma fase. Mas uma função de onda é definida menos de uma fase. Então você sempre pode fazer esse cara igual a 1. Então a conclusão é que psi1 é igual a psi2. A mesma conta, repara uma coisa aqui. Então se não tem degenerescência, automaticamente, por uma questão até de lógica, deixa eu tirar aqui, o psi, esse cara, ele tem que ser real. Por quê? Porque se psi fosse complexo, então você tem a equação de Schrödinger, potencial real e energia real. Aí você tira o complexo conjugado e fica psi estrela, só que o mesmo potencial, a mesma energia. Então, se essa fosse uma função complexa, você teria duas funções diferentes para o mesmo alto valor. Então, você teria degenerescência, óbvio, né? Então, não pode ser. Mas você pode fazer a demonstração do mesmo jeito. Volta aqui e, ao invés de fazer essa conta assim, com 1 e 2, faz com psi e psi estrela. Né? Você pegou essa equação para psi, tirou o conjugado, essa equação com psi estrela. E faz toda a conta de novo. Só a conclusão vai ser que psi é igual a psi estrela. Então, isso aqui é simples, né? Então, aqui está demonstrado que não tem degenerescência e que já está, então, ticar aqui. Não tem degenerescência e é real. Isso tudo em uma dimensão para estado ligado. Outra coisa para uma dimensão, também estado ligado, é a questão de paridade. Aqui, desculpa, aqui não precisa ser estado ligado, não. Tem que ser, de certa forma, não tem que ser estado ligado, não. Tem que ser em uma dimensão, né? E paridade. Assim, o que é a ideia de paridade? Então, não lembro se lá no slide eu botei que o estado ligado, mas não precisa ser estado ligado. Mais ou menos. Na verdade, sim, se não é estado ligado, dá, mas você pode ter alto estado de energia que faz sentido. Então, não. Vou me corrigir. Então, vamos assumir que é um estado ligado. Por exemplo, uma onda plana não... Uma onda plana, digamos, o potencial é zero. Né? Isso aqui é verdade. E bota o exponencial de kx. Né? Esse cara não tem aqui questão de paridade. Mas vamos ver. Então, quer dizer assim, supõe que você tem um potencial que é assim, né? Você tem lá a sua equação de Schrödinger. Uma coisa que você pode... Um jeito de ver... Aqui você tem a sua equação estacionária. Você troca x a menos x. Aqui não muda. Aqui vai mudar. Quer dizer assim, a segunda derivada de x não muda quando você troca x a menos x. Então, a operação de trocar x a menos x, ela não muda nada a estrutura da equação, só muda a função. Então, você vai ter a mesma equação,
vamos escrever explícito assim, para psi de menos x. O v de menos x é v de x, e aqui é psi de menos x. Então, a questão aqui é a mesma equação, né? E estou fazendo de um jeito, depois eu vou fazer de outro jeito. Então, o psi, vamos dizer assim, de menos x, aqui vou usar a ideia de ser estado ligado mesmo. É importante ser estado ligado. Ele pode diferir no máximo por uma fase para o psi de x. É a mesma coisa, o cara não é degenerado e tal. Então, de certa forma, como se você tivesse duas funções a priori diferentes, para o mesmo. Não pode ser duas funções diferentes. Né? Então, ela tem que ser basicamente diferir máximo por uma fase. Mas aqui tem a questão do que é essa fase. Porque se eu trocar x a menos x, eu estou dizendo que é isso, eu posso pegar nessa equação e trocar x a menos x. Então, vai ficar psi de menos menos x. Então, é psi de x. Aqui vai sair exponencial de delta e psi de menos x. Só que psi de menos x é exponencial de delta psi de x. Então, isso é exponencial de 2 e delta psi de x. Então, a conclusão é que exponencial de 2 e delta é 1. Então, exponencial de delta é mais ou menos 1. Essa daqui é a ideia que essa função necessariamente tem que ter paridade bem definida. Essa daqui é um jeito de ver, um jeito mais, digamos, mais grosseiro, não, mas assim, direto na equação. Mas tem um jeito na nossa linguagem de estar um pouco mais assim, aquele formalismo abstrato, mas a gente está de um jeito mais elegante. Então, o que significaria uma paridade? Você fazer essa troca. Se o seu potencial é par, então trocar x a menos x não muda nada. Então, isso daqui é uma simetria discreta. Então, vamos dizer que eu vou associar isso a um operador. No caso, vai mostrar que esse operador aqui ele é hermitiano, né? Igual inversão temporal. Então ele atua, quando você atua no autovetor de x, ele troca o valor, x a menos x. Se é simetria, esse cara vai comutar, com h. Então você vai ter um CCOC, você pode analisar os dois juntos. Vamos supor que isso aqui é um alto estado de energia, eu vou botar P para identificar essa paridade. Então esse cara dá P. E se você atua o operador P, vai sair esse númerozinho aqui, paridade, o alto valor. Só que esse alto valor, esse que a gente vai mostrar aqui, tem um valor bem definido. Porque dessa primeira equação, se ele troca x a menos x, se você atua P de novo naquela equação, então você tem P ao quadrado atuando em x, é P atuando em menos x. Só que P atuando aqui, ele troca x a menos x. Então isso daqui é x. Então a conclusão é assim, que o operador P ao quadrado, paridade ao quadrado, é o operador unidade. Ele necessariamente tem que voltar. Então se você volta nessa equação aqui, se você tem um problema, isso aqui é a propriedade geral dele, mas se o seu problema ele é seu alto valor de energia é autovetor, desculpa, seu autovetor de energia é autovetor da paridade, então se atua o operador P de novo aqui, ele vai te dar, vai atuar P aqui, vai ser um número, então vai ficar P ao quadrado e vai repetir o cara. Só que o operador P ao quadrado é 1. Então isso é isso, P ao quadrado. Aqui. A conclusão é que P ao quadrado é 1, então P é mais ou menos 1. Aqui ficou um jeito mais formal, né? Até mais elegante com relação à questão de simetria. Então, quer dizer, seu psi, seu alto estado de energia, vou botar um índice aqui, é P. Ele é essa projeção aqui,
Esse cara aqui é autovetor da energia e da paridade. Então, o que seria você atuar esse cara? Você atua o operador paridade e braqueta com x, né? Você pode interpretar isso o quê? Esse P atua no P adag P, então o P atua no x de cá. Então isso fica menos x é P. Então aqui deu o quê? O psi de E P menos x. Só que se eu olhar para o lado esquerdo, aqui esse cara é esse vetor é um autovetor desse operador. Então quando ele atua aqui sai o número P, então saiu o número e ficou x braquetado com esse P, que é o psi de x. Mas a gente viu que P é 1 ou menos 1. Então é a mesma conclusão de novo, né? Esse cara que é autovetor da energia e do operador paridade, você troca o sinal de x, você troca ou não troca o sinal da função. Então a função ou ela é par ou ela é ímpar, né? A paridade é bem definida. O comentário é que o estado fundamental para esse tipo de caso, ele é sempre par. Por quê? Porque se você estava naquela nossa parte antes da pandemia, o estado fundamental, você já ouviu falar no teorema do nó, o seu autoestado, o seu autovetor, autofunção de energia, né, o número de zeros que ele tem é o nível de estado que você está, né? Então o estado fundamental seria o nível zero. Então ele não troca de sinal. O primeiro estado fundamental, o primeiro estado tem 1, 0, o outro 2 e por aí vai. Então o estado fundamental não pode zerar. Se a função é ímpar, necessariamente ela zera em x igual a 0. Então não pode ser ímpar, tem que ser par. Geralmente, aí o primeiro estado, ele vai ser ímpar, porque ele vai ter um 0, né? Então ele vai zerar em 0. E geralmente eles vão assim, trocando, né? Par ímpar, par ímpar. Então, pessoal, espero ter ficado mais ou menos claro. Qualquer coisa, comenta lá. E acabamos esse nosso videozinho, vídeo tranquilo. Eu só falei muito, ficou um pouco grande porque eu comecei a falar demais. Mas é um vídeo bem, o conceito, as coisas são bem simples. O próximo vídeo eu acho que é um pouco maçante. Sobre partícula livre. Né? Não é essa partícula livre meio trivial, né? Mas tem a parte de pacote de onda também, mas é velocidade de grupo. E a parte um pouco técnica, mas também não tem nada demais. Sempre, qualquer coisa, vai lá falar. Não adianta nada você não entender as coisas e ficar quieto, isso aqui fica sem propósito. Então é isso, galerinha. Acabamos o nosso videozinho e até o próximo aí. Temos mais alguns. Falou, pessoal. Abração e até a próxima. Fui.